Trago um abraço dos que vivem em Recife, a cidade mais bonita do Brasil, depois de Fortaleza. E este retorno que nos proporciona a divina esperança e a vibração de paz e de tranquilidade, que todos nós carecemos do momento muito grave, muito delicado que a nossa humanidade está atravessando. Ao mesmo tempo que é um momento delicado e grave, é também um momento histórico e abençoado. Não podemos nos prender a uma visão pessimista deste instante amargo em muitas ocasiões, dolorosos em outras circunstâncias, mas que na verdade serve a uma causa maior. Quando nos debruçamos sobre as páginas luminosas do Livro dos Espíritos, naquela questão que se refere às mortes coletivas, aos dramas vividos pelas sociedades ao longo dos séculos, nós vamos encontrar a resposta dada pelos espíritos nobres, nos dizendo que perante o funcionamento da grande lei de Deus, as desencarnações coletivas fazem parte de um programa evolutivo de aceleração, permitindo que em poucos anos aconteça aquilo que deveria demorar séculos para ocorrer. Nas chamadas tragédias coletivas, não apenas nós temos os resgates e os aperfeiçoamentos de uma parcela enorme da humanidade, porque sabemos no Espiritismo que a desencarnação, a forma como desencarnamos, propicia à alma não apenas o fortalecimento pela experiência, mas também os resgates relativos aos problemas do passado. Ao mesmo tempo, a ciência progride muito diante dos desafios das chamadas tragédias. Foi assim na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, nas tragédias provocadas pela ambição humana, mas também nas tragédias da natureza, como tsunami, terremotos, maremotos, epidemias, pandemias. Tudo está a serviço de um grande elo para a lei do progresso. Em um planeta como o nosso, marcado por uma população ainda imatura espiritualmente, na sua grande maioria, com exceção dos moradores do Ceará, mas a imaturidade psicológica, a infância moral, que ainda caracteriza uma parcela considerável do nosso planeta, exige que os processos se acelerem de quando em quando, para não ficar apenas no conta-gotas individual. Acontecem fenômenos na natureza, ou aproveita-se circunstâncias da ambição humana, para que esta maturação e este amadurecimento se processe da forma mais convenientemente possível. Mas eu trouxe um tema que foi proposto pelo Hamilton, ele me viu fazer esse tema em um determinado local e achou interessante. Errei muito. E agora? Porque quando a gente viaja muito, eu tenho oportunidades de viajar muito, como Nazareno também, em várias localidades diversas, a gente encontra pessoas, sobretudo aqueles que apresentam uma certa idade, o tempo já passou, e quando essas pessoas conhecem a mensagem extraordinariamente libertadora do Espiritismo, se perguntam, e até perguntam para a gente, mas por que é que eu não conheci o Espiritismo antes? Por que é que eu não me senti estimulado para estudar esta mensagem só agora? E colocam ênfase no só agora. Quando já estou com o organismo debilitado, eu venho conhecer esta mensagem que poderia ter evitado que eu tomasse determinadas atitudes que me incomodam na atualidade. Mas nós recordamos a mensagem eloquente e bela do Cristo, que nos faz recordar que a árvore, ela amadurece os seus frutos no tempo propício. Talvez, se tivesse contato com esta mensagem antes, como habitualmente acontece, isto não movesse a criatura, não lhe tocasse a alma. Mas no momento certo, ocorre. E para Deus, é esta reflexão que nós vamos fazer hoje. Para Deus, o importante é, a partir daquele instante
em que a consciência está mais preparada o que vamos fazer da nossa vida. Desde as tradições mais antigas, nas religiões mais antigas do planeta, entre os Vedas, quando a gente folheia o Mahabharata, o Bhagavad Gita, né? Quando a gente vai na Pérsia milenar, quando nós nos defrontamos com as iniciações da Mesopotâmia, as terras entre o rio Tigres e Eufrates, quando nós vemos os grandes templos espirituais iniciáticos da Grécia Antiga, o pensamento de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Anaxágoras, quando nós viajamos às margens do rio Ganges, na Índia milenar, ou estamos às margens do rio Amarelo, na civilização chinesa, nas mais antigas do planeta, nós vamos encontrar o pensamento de Lao Tse, Confúcio. Essas extraordinárias almas apresentavam uma doutrina, um pensamento, uma filosofia, uma conceituação religiosa muito avançada para o seu tempo. E apresentavam quase sempre em duas versões. Uma versão para os espíritos mais preparados, seria a doutrina esotérica da antiguidade. Seria chamada doutrina secreta, que a Madame Blavatsky se refere, a teosofia fala a respeito, e apresentavam aquela que o vulgo, a população, aqueles não habituados aos grandes voos da alma, poderiam absorver. Jesus também usou esta mesma didática. Na intimidade com os apóstolos, principalmente aqueles mais amadurecidos espiritualmente, ele falava do espiritismo. Porque o espiritismo são leis da natureza reveladas pelos invisíveis. Espiritismo não é uma questão de templo, de igreja. Espiritismo é lei da natureza, como é sentirmos sede, sentirmos fome, necessidade de dormir, lei da gravidade. Espiritismo, quando fala de reencarnação, quando fala da mediunidade, da comunicação dos espíritos conosco, está falando de leis naturais. E Jesus falou do espiritismo, não a doutrina organizada por Allan Kardec, não a doutrina codificada por Allan Kardec, mas ele falou dessas mesmas leis que nós encontramos entre os sábios da antiguidade. E falava, quando ele estava na casa de Lázaro, Maria e Marta, em Betânia, ia até as 2h da manhã, falando da beleza dos reinos celestiais, da grandeza das esferas fluídicas, falava das imposições da alma, das conquistas dos espíritos, do magnetismo, do fluido, do poder, do potencial que há dentro de cada um de nós, ao ponto de um dos apóstolos perguntar: Senhor, por que entre nós tu falas com tanta abertura e clareza e falas por parábolas para outros? E Jesus explicava que os outros não estavam ainda preparados para aquele tipo de ensinamento. Mas, lamentavelmente, apesar de todo o movimento religioso ser nobre, ser positivo e ter ajudado tanta gente ao longo dos milênios, lamentavelmente, a ambição humana tem distorcido os grandes ensinamentos. E é aí quando a religião que já ajudou e ajuda tanta criatura, já salvou tantas vidas do desespero, também as religiões incutiram, ao longo dos milênios, ideias distorcidas sobre Deus, apresentando Deus como sendo uma ameaça para a nossa paz e para a nossa felicidade. Eu recordo que há mais ou menos 12 anos atrás, eu lia uma pesquisa que fora realizada pela universidade, pela Unicamp, Campinas, mostrando que 65% dos casos de estresse em crianças era medo de Deus. Vocês já imaginaram isso? Crianças estressadas por medo de Deus. A responsabilidade nossa dos pais. Porque quem já não viu, por exemplo, um dos adultos dizer assim: Deus está vendo, viu? Olha o tom de ameaça. Deus está vendo. Deus vê tudo.
Isso me recordou um amigo, que ele disse que vinha em Salvador, 11 horas da noite, e aí o sinal fechou, o sinal do trânsito, e ele estava apressado. E ele disse, olhou para um lado, olhou para o outro, ele é espírita, disse, ninguém está vendo, eu vou passar o sinal vermelho. E aí, quando ele passou, era uma subida, né? Salvador tem muitas ladeiras. Quando ele subiu, tinha um caminhão parado na frente. E atrás do caminhão estava escrito, Deus vê tudo. Ele disse, foi uma lição imediata que ele recebeu naquele instante. Pois bem, então quantas vezes as religiões que são tão importantes nos apresentaram de uma forma equivocada a figura sublime do Criador. E em nome do Cristo, o pior é isto, em nome de Jesus. Quando Jesus foi o primeiro profeta a chamar Deus de Pai. E segundo João, ele havia dito na intimidade, lá em Betânia, que Deus era amor. Foi o primeiro profeta a fazer esse tipo de colocação. E isso me fez recordar também uma experiência pessoal. Eu tinha 8 anos de idade e a minha primeira professora de religião foi uma freira. Ela, uma pessoa muito querida, maravilhosa, mas coitada, ela dava aquilo que ela tinha recebido também. E eu me lembro que a evangelização, que era para ser a evangelização da gente, era nas sextas-feiras. Mas toda sexta-feira era uma tragédia para nós, os alunos. Porque ela, em vez de ensinar o evangelho, toda sexta-feira só falava do inferno. Mas eu acho, e depois eu compreendi, claro, quando eu cresci, que era uma maneira dela frear os nossos impulsos, nossos comportamentos. E toda a aula ela começava dizendo, se vocês não obedecerem seus pais, vão para o inferno. Olha que didática. Que pedagogia do afeto. E ela dizia que nós íamos para o inferno, e dizia mais, dava detalhes. Vocês vão ficar dentro de um tacho de cobre, no fogo. E eu começava a pensar, meu Deus do céu, já senti o queimor. E ela dizia que tinha uma tampa de cobre em cima, aí me dava falta de ar. Mas o pior vinha depois. Ela dizia que de quando em quando, o secretário de Satanás ia lá, levantava a tampa, olhava e ria. Era o que mais me doía, o riso do secretário. Porque você não a piora e o cara ainda vai rir de você. Mas olha o que é que acontecia. Quando nós cruzávamos com esta professora, a freira, a gente cruzava com medo. Por quê? Imagina crianças de 8, 9 anos de idade, ouvindo falar do inferno com tanto detalhe. Nós pensávamos que ela tinha vindo de lá. Como ela sabia que o tacho era de cobre? Eu sabia que na Bíblia não tinha isso. A tampa também era de cobre. Eram detalhes, riqueza de detalhes, gente, que assustava. Então nós ficávamos numa situação terrível. Aquilo nos infundia um certo pavor, mas eu ficava pensando, não, tem algo errado aí. Como pode aquele que eu sempre ouvi falar que era o amor infinito? Como pode aquele, olha, com 9 anos de idade, eu pensava assim, como pode aquele que enviou Jesus para nos ensinar a perdoar, não 7 vezes, porém, 70 vezes 7, e ele mesmo não perdoa seus filhos, inclusive criança, fazendo lugar para que sofra-se para sempre. Eu achava que estava faltando alguma coisa. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu tinha uma situação assim, não resolvida com a questão do inferno. Não era fácil. Foi quando com 12 anos de idade, desculpe o trabalho que eu estou lhe dando, foi quando com 12 anos de idade, eu li o primeiro livro espírita da minha vida. Meu pai, meu irmão mais velho e uns amigos estavam fundando o Centro Espírita Ismael Gomes Braga. E ele me deu o primeiro livro, que eu não indico a ninguém como primeiro livro para quem está chegando. Mas eu li e eu vibrei, porque eu disse, eu sabia que Deus não tinha feito o inferno. Foi Nosso Lar, o livro. E aí eu me considero que tornei espírita. A partir daí comecei a ler Allan Kardec, toda a minha juventude.
E aí eu fui percebendo, fui tendo uma outra visão. Porque o grande problema que as religiões provocaram e incutiram em nós foi a ideia de que nós somos criaturas merecedoras do sofrimento. Uma visão castradora, uma visão repressora, mas não educativa. E nós desenvolvemos uma relação doentia com Deus. Até hoje, ou as pessoas se afastam da religiosidade, ou as pessoas têm uma relação doente com a divindade. Exatamente porque, na nossa fragilidade psicológica, inculcada a ideia histórica de que nós somos pecadores, miseráveis, que erramos. A história é muito antiga. Um rapaz da igreja evangélica, amigo nosso, numa conversa com ele um dia desse, ele disse assim, mas sabe o que é, Fred? É porque nós somos filhos do pecado. Eu disse, eu não. Eu sou filho de Deus. E eu pergunto a vocês aqui, que estão presentes, Deus peca? A resposta foi tão tímida, que eu agora fiquei espantado. E preocupado, eu vou repetir a pergunta. Gente, Deus peca? Graças, Senhor. Deus é a pureza das purezas, a perfeição das perfeições. Quando a gente lê Leon Denis falando de Deus, nos encanta. E enche-nos a alma de uma luminosidade diferente, na beleza do porquê da vida, do problema do ser, do destino e da dor. Nós viajamos no pensamento filosófico do grande Leon Denis, que nos apresenta a suavidade de Deus, a doçura do infinito e ao mesmo tempo a perfeição da justiça dos céus. É exatamente aí, com a ideia do pecado original de Adão e Eva, que não se sustenta filosoficamente, que não se sustenta racionalmente. Quando você pega, as pessoas dizem, mas é porque, como é que você pode estar pagando por causa do pecado original de Adão e Eva? Se a própria lei humana, que é tão imperfeita, não pode prender você porque seu pai matou alguém ou seu avô? Você não pode responder por um crime que o seu pai fez. Imagina a gente estar sofrendo até hoje, porque um casal que a gente não conheceu resolveu comer uma fruta que não devia. Não faz sentido isso. Quando eu coloco isso assim, em forma talvez de um gracejo, gente, não é desmerecendo a Bíblia, não. A Bíblia é um livro belíssimo, rico. Mas é preciso saber ler com a alma, não simplesmente com o intelecto. A Bíblia é um livro fenomenal, de fenômenos espíritas do começo ao fim. É o primeiro livro dos espíritos, talvez, da humanidade, a Bíblia. Que já começa dizendo assim, e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Já tinha um Espírito andando sobre as águas, e era o de Deus. Lá está na Bíblia Joel, o profeta, dizendo assim, passou-se diante de mim um Espírito, e arrepiaram-se minhas carnes. Como ele descreveu o sintoma quando a gente vê um vulto, né? Você está assistindo televisão 11 horas da noite. Aí pelo canto do olho você vê uma mulher passar com a touquinha pela parede, vai para a cozinha. O que é que você faz? Toda arrepiada. Devagar, desliga a televisão e corre para o quarto. Até hoje, até careca se arrepia quando vê um vulto. Joel já dizia isso na Bíblia. Rei Saul procura a pitonisa de Endor, para que ela evocasse o espírito do profeta Samuel, do qual ele era admirador, para que Samuel lhe explicasse, lhe desse forças diante da iminência da guerra contra os filisteus. Nós vamos encontrar Jesus dizendo, quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando lugar para ficar, aquele espírito impuro retorna à sua antiga hospedaria, a pessoa que ele obsidiava. E encontrando a casa desarrumada do mesmo jeito como antes, aquele espírito ali se instala novamente e ainda traz mais 7 espíritos com ele. Mais 7 espíritos, a pessoa vira um condomínio espiritual de perturbação. Mostrando que a vida de relação entre a dimensão espiritual e a dimensão física foi perfeitamente delineada e colocada pelo Cristo, ali mesmo no texto bíblico. Enfim, toda a Bíblia é uma apoteose
de espiritismo. É uma riqueza de mensagem espírita. Mas aí, aquele problema, mas nós somos pecadores, nós merecemos, somos criaturas tristes, e a gente foi incutindo. Quando você tem um filho, que você começa a dizer, esse menino não presta para nada, esse menino não vai dar em nada, isso aqui é o cão, é não sei o quê. O que é que vai acontecer com essa criança? Como ela vai crescer? Alguém sabe dizer? Nem precisa ser psicólogo. Vai crescer inseguro, vai crescer rebelde, vai crescer revoltado, vai crescer ensimesmado talvez, vai crescer tímido, porque passou o tempo todo ouvindo dizer que ele não tinha capacidade, que ele não prestava. Exatamente. Mecanismo limitante que vai apagando o ser, que vai apequenando a criatura. Então imagine nós escutando ao longo dos milênios de que nós somos simplesmente criaturas que merecemos o sofrimento. Será que Jesus tinha esse mesmo ponto de vista sobre a gente? Primeiro, não, porque Deus não nos vê como a gente se vê. Segundo, Jesus, como sendo o grande enviado, veio nos mostrar uma relação de afeto e de carinho. No extraordinário Sermão do Monte, Jesus abre a boca e dos seus lábios caem o mais belo discurso que a humanidade já ouviu. É ali, no Sermão do Monte, que Jesus apresenta o maior tratado de otimismo, de indução criativa à criatura humana. É no discurso do Sermão do Monte que Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E para que serve o sal? Eu fui perguntar isso. Eu fui perguntar isso lá em Poços de Caldas, num evento espírita. 1.500 pessoas. Num silêncio tremendo. E eu perguntei, e para que serve o sal? Uma pessoa disse, salgar, eu nunca vou comer nessa casa. O sal serve para contribuir no sabor, no tempero. Não é? Isso quer dizer, Jesus estava dizendo, se a sua vida está insípida, se a sua vida está sem sabor, sem gosto, nós é que temos que dar sabor a ela. Não transfira para ninguém o poder que você carrega dentro de você. Porque quando nós não acreditamos em nós, ficamos procurando resposta nos outros. Queremos encontrar o homem ideal da nossa vida, a mulher ideal da nossa existência, o emprego perfeito do nosso viver, o chefe profissional que a gente sempre sonhou, passar no concurso que a gente sempre desejou. Estabelecemos nos outros a responsabilidade que é um processo de construção pessoal. Então, quando Jesus diz que vós sois o sal da terra, não transfira para ninguém a tarefa de dar sabor à sua existência. Quantas vezes nós somos anticaridosos quando estamos prestes a acabar um relacionamento, ou a pessoa vai acabar um relacionamento conosco, e a gente frágil, dependente, vendo o outro como uma muleta afetiva, a gente diz, fulano, sem você eu não sei viver. O que será da minha vida se você me deixar? O pobre nem pode com ele mesmo. Ainda ouve a gente dizer que sem ele a nossa vida acabou. Olha que falta de caridade. Isso é fragilidade emocional, psicológica. É transferência de responsabilidade. E permanecemos fazendo essa transferência até na religiosidade. Queremos que Jesus resolva a nossa vida. Queremos que Dr. Bezerra tire a enxaqueca da nossa vida. Não é? E vai por aí afora. Isso é muito próprio de criaturas que não conseguem ter autoconfiança, segurança pessoal, porque não fizemos o trabalho que eu vou citar daqui a pouco, o trabalho da imersão interior. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, olha que visão diferente. Jesus diz que a gente é a luz do mundo, mas os cristãos da atualidade, até hoje, como se veem? Será que a gente se vê como luz do mundo? Você olha, está lá, enquanto os cristãos, está tudo assim, amarelo. Como vai? Falando, estou indo. Para onde? Sei não. Aquela coisa batida, destruída, destroçada. Mais de 68% das pessoas que têm depressão, sofrem de ansiedade, síndrome de pânico, por exemplo, são religiosos.
A grande maioria cristãos. O problema está onde? Na religião ou na criatura? Pelo silêncio foi fantástico, não foi? Impactou. Se vocês pudessem ver vocês daqui onde eu estou, a reflexão foi boa para todos nós. Por quê? O ser que apareceu, que disse que a gente era a luz do mundo, trouxe o evangelho, a boa nova, a notícia feliz. E por que os olhos dos cristãos não brilham? Por que a face nossa não se irradia? Por que nós não nos sentimos felizes com a existência? Porque o nosso conceito de existência está preso nos padrões engessados da falsa religiosidade. Daquela religiosidade superficial, sem entender a mensagem do Cristo. Ser a luz do mundo. Porque nós somos criaturas detentoras de um potencial magnífico. Para complementar essa ideia da luz do mundo, nesse mesmo discurso Jesus diz assim: tudo aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer, e muito mais. Isto quer dizer que a nossa amiga, que está com essa blusa vermelha e branca e linda, você pode fazer um paralítico andar. Hamilton, você pode multiplicar pães e peixes com essa inflação que está aí. Olha, imagina, que bênção. Você pode fazer um cego enxergar. Eu posso andar sobre as águas. Você pode curar a lepra de alguém instantaneamente. Porque eu faço a segunda pergunta idiota da noite. Jesus mente? Eita, mesmo problema. Jesus mente? Não. Quanto mais pura e elevada é a alma, mais verdade ela é. Então Jesus, que é o espírito mais puro que a terra já conheceu, nosso guia e modelo, o governador espiritual do nosso mundo, ele não mente. E se ele diz que a gente pode fazer o mesmo que ele, é porque podemos. Sabe por quê? O Espiritismo confirma e demonstra, através de fatos, como a gente vai chegar a isto. Nós somos criaturas que, através da lei de evolução, pelas múltiplas reencarnações na Terra ou em outros planetas, nós iremos desenvolver esse potencial magnífico que constitui o nosso ser. Há na gente um anjo sendo gestado, um santo sendo gerado, um gênio sendo aformoseado em cada um de nós, através do lapidar dos múltiplos renascimentos. Já fomos mais primitivos, já fomos mais retardatários, já fomos mais engessados. Hoje, já buscamos a luz de um conhecimento mais amplo, já abrimos os horizontes da nossa mente para buscar maior cota de verdade. Se é verdade que eu não posso ainda entender e decifrar Deus, já é verdade que eu já sei o que Ele não pode ser. E se é verdade que eu não posso definir nas linhas da linguagem humana Deus, mas já eu sei que não pode existir efeito sem causa. E que não pode existir efeito inteligente sem que a causa também não seja inteligente. Se existe um efeito inteligente é porque um pensamento gerou aquilo. E aquilo que é inteligente, que não foi gerado pelo pensamento humano, foi gerado por Deus. Daí chegamos até Ele, a força criadora da vida. Jesus canta esta beleza e diz que este potencial está em nós. E que nós precisaríamos entender que Deus é o útero divino. Deus é o acolhimento às nossas necessidades profundas. Olha o que ele disse mais. Tudo aquilo que pedirdes, orando e crendo, obtereis. Vamos ser sinceros. A gente acredita nisso? Vamos ser sinceros. Claro que não. Eu falei isso aí, veio um amigo meu que estava assistindo a palestra, seu Fred, faz 5 anos que eu peço para tirar na Mega Sena, cadê que eu tirei? Eu oro tanto a Deus, e ele é espírita. E diz logo, né? Se eu tirar na Mega Sena, eu vou construir um abrigo para idosos, não é? Um lar para crianças abandonadas, e não ganha. Deus está vendo, Deus sabe. Sabe quem é a alma lá no fundo. E sabe a necessidade do espírito. Porque quando Jesus disse isso, ele não se referia a fator humano, material, transitório. Ele estava se referindo às coisas da alma perene, eterna. Ele falava pelos séculos afora. Porque na época de Jesus não tinha nem Mega Sena, não tinha nada disso.
A colocação dele tinha fundamentação para o espírito imortal. E o que é a fé, se não esta força intrínseca que há em você, que há em mim, capaz de remover montanhas de dificuldades? Quando o pensamento quer, quando o espírito vibra, quando eu desejo ardentemente, até as montanhas se retiram. Isso é simbólico, viu, gente? Ninguém vai testar a sua fé na parede de casa. Sai daí, porque não vai sair. E você vai ser internado. Porque não é isso de ordem material. É a força interior que é capaz de suplantar as montanhas de dificuldades da nossa existência. E quando o Espírito pensa, e nós somos o que pensamos. Se eu penso que eu não presto, se eu penso que não tenho forças, se eu digo que não consigo, e quantas vezes isso acontece, né? A gente ouve a pessoa dizer assim, eu já tentei tanto, mas eu não consigo. Já vai começar errado. Quando você orienta assim, olhe, faça dessa maneira assim, assim, aí diz, eu não consigo. Já se destrói antes de tentar. E pensamento é tudo. Emmanuel diz que pensamento é vida. O universo é um grande pensamento. E a nossa vida é constituída daquilo que a gente irradia, do que a gente constrói no pensamento. Não, Fred, peraí, quer dizer que a minha vida é resultado de tudo que eu penso? É, inclusive do que pensou em vidas passadas. Lei bumerangue de causa e efeito. Nós emitimos ondas de energia, essas ondas retornam para nós. Que horas? Para não passar, né? Retorna, mas eu tenho direito a 14 minutos, viu? 22. Tá ótimo. Então, eu posso passar de 9 horas, um pouquinho? Posso? Pronto, 22h30 eu paro. Estou brincando. Posto dessa maneira, gente, a gente começa a refletir o seguinte: Jesus nunca ensinou que nós éramos criaturas que tínhamos que sofrer e viver na miséria, seja orgânica, financeira, moral, sobretudo. Não. Ele mostrou que nós somos construtores de nós mesmos. O Espiritismo referenda este pensamento, explicando pela lógica, pela lei de causa e efeito, pelo resultado do que nós pensamos. Veja só, hoje a ciência da Terra já diz o seguinte: o pensamento e as nossas emoções são capazes de produzir saúde ou doença. Se você pensar todo dia que está com um tumor no intestino, durante alguns meses, não acha estranho que apareça o tumor. Se alguém duvidar, pode fazer o teste. A gente volta daqui a 8 meses. Porque a mente age sobre as células, e as células se desorganizam a partir da vibração do tônus mental. O sistema imunológico nosso obedece diretamente ao critério das nossas emoções. Quando eu sou pessimista, negativo, quando eu sou para baixo, quando eu não acredito na vida, quando eu vivo deprimido, soturno, sorumbático, cadavérico, sepulcral, eu estarei deprimindo o sistema imunológico. E a energia, essa energia doentia, ela vai produzir uma série de consequências, porque toda doença ela começa primeiro na realidade invisível. As enfermidades nascem no campo energético, somatiza-se e materializa-se no corpo. Seja realidades de vidas passadas, seja construção da vida atual. Nem toda dor que a gente passa aqui é fruto de vidas passadas. Existem muitas situações dolorosas e amargas no hoje que nós estamos produzindo agora. Estamos produzindo no momento presente. O espírita, ele tem uns clichês muito interessantes. Ainda bem que eu sei que o Paulo Estevam adora estudos e vai combatendo esses clichês, né? Porque muitos espíritos têm a ideia de que tudo que acontece estava escrito já, estava programado. E ele tem sempre uma visão trágica da vida. Por exemplo, se a pessoa sofre de enxaqueca, aí diz assim, ai meu Deus, eu acho que na outra vida eu devo ter cortado a cabeça de não sei quantos. É sempre trágico, né? Se tem constipação intestinal, sofre de prisão de ventre, eu acho que eu fiz parte do bando de Lampião, furei o bucho de não sei quantos. Por isso que eu tenho problema do intestino. São sempre colocações de tragédia, quando na verdade, por exemplo,
quando temos uma emoção reprimida, quando somos uma pessoa castrada, quando somos pessoas que nos cerceamos, quando não criamos, não nos deixamos permitir asas e ficamos aprisionados em algemas dolorosas, os órgãos começam a ter uma resposta desse pensamento. Nós bloqueamos o funcionamento intestinal, nós geramos, através do estresse, úlceras, gastrites, esofagites, refluxo. Por que é que uma das especialidades médicas que mais tem médico aparecendo é gastroenterologista? Quase todo mundo hoje tem gastrite. Por quê? Vida mental estressada, insegurança, medo. O medo é um veneno que nós tomamos o tempo todo. Não alcançamos que Deus é a força amorosa, que nós somos poderosos seres espirituais, que estamos, é verdade, em estágios de aprendizado, mas temos esse potencial dentro de nós. Isso é a coisa mais linda que existe. Errei, e errei muito. E agora? Agora ninguém está perdido. Não há condenação de ninguém. Deus não condena ninguém. O Espiritismo é uma mensagem que não proíbe absolutamente nada, mas responsabiliza-nos pelas escolhas que fazemos. Mostra-nos que nós temos o poder do livre-arbítrio e da escolha. E quando escolhemos, quando nos equivocamos, quando porventura não estamos em harmonia com o funcionamento das leis morais da vida, a consequência não é punitiva, é reeducativa. Nós é que tomamos como punição porque dói. Nós tomamos como punição porque sofremos a consequência. Mas não porque Deus está punindo, mas porque nós nos autopunimos, já que é a maior prova que nós temos uma divindade dentro da gente. Todas as vezes que eu violento o equilíbrio e a harmonia da lei divina, eu me autopuno. Porque eu estou me autoagredindo. Quando eu sou indiferente ao próximo, quando eu não sinto empatia nem solidariedade com o meu semelhante, eu estou desencadeando dentro de mim mesmo, dentro das circunstâncias do meu universo pessoal, uma resposta que vai me dizer: você está em distonia com a grande lei universal. O contrário também é verdadeiro. Quando eu amo, quando eu sirvo, quando eu sou solidário, quando eu sou amigo, então algo me deixa feliz. Eu produzo mais em equilíbrio dopamina, serotonina, noradrenalina. Eu produzo uma resposta bioquímica feliz, que me dá leveza e bem-estar. É por isso que quando a gente ajuda o próximo, a gente se sente feliz. Por quê? Porque as forças constitutivas de natureza química, orgânica, material, estão a serviço da natureza divina. Porque a natureza divina é que rege a natureza material. É o espírito o ascendente de todas as coisas. E nós somos espíritos. Somos viajantes do tempo. Viemos do passado, estamos caminhando para o futuro. Errei muito, e daí? Aprenda com os erros. Analisemos aonde a gente errou. Não para se punir, mas para se reerguer. Não podemos fazer como aquela criatura que estava com a roupa nova, escorregou na lama, caiu e ficou lá na lama. 1 hora sentado na lama, todo sujo. As pessoas passando, ele, caí na lama. Sim, não vai levantar, não? Levante, vá em casa, tome um banho, troque de roupa. Saia com mais atenção para não cair de novo na lama. Principalmente na mesma lama, porque aí já é demência. Aprenda como você escorregou. Aprenda onde você tombou. Não para se ver como a pior pessoa do mundo, mas para se ver como um aprendiz. Aprendamos com o nosso passado, para corrigi-lo, para refazer o caminho. Jesus abriu a porta para isso quando ele disse: o amor cobre a multidão de pecados. Olha que coisa linda, gente. Ele não disse: se você errou, espere para várias encarnações para pagar pelo que fez. Alguém vê isso no Evangelho? Não. Ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. Paulo de Tarso é o grande exemplo dessa realidade.
Quando ele teve encontro com Cristo, às portas de Damasco, muita gente diz assim, Paulo se converteu em Damasco. Eu tenho uma opinião diferente, eu vou dizer a vocês que não concordo com essa versão. Paulo não se converteu na porta de Damasco. Ali, ele aderiu ao cristianismo. Como ele ia se converter se ele nem conhecia o ensinamento de Jesus? Há uma diferença, gente, entre adesão e conversão. Qual é a religião de maior número de seguidores do planeta? Vocês sabem? Hoje. Cristianismo. Cerca de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas se afirmam cristãs. Hoje. E eu pergunto aos senhores e às senhoras. A Terra já é um mundo cristianizado? Mas tem tanta gente que é cristão. Sabe por quê? Porque a maioria adere, mas não fez ainda a conversão. A adesão é instantânea, o impulso é o momento. Vamos dizer que tem alguém aqui pela primeira vez, por exemplo, na casa espírita. Veio pela primeira vez, a convite de um amigo, vai que gostou da palestra. Aí diz, rapaz, eu não sabia que espiritismo era isso, não. Tá, não vou perder uma palestra mais lá no Paulo Estevão. E aí disse, eu sou espírita a partir de agora. Isso é uma conversão? Não, é uma adesão. Porque enquanto a adesão é um momento de impulso, a conversão é um processo que dura milênios. Paulo, eu vou dar um exemplo muito prático. Paulo, ele, quando voltou para Jerusalém, quis convencer todo mundo, até o Sinédrio. Foi vaiado, quase que levava uma pisa. Foi quando Ananias disse para ele assim, ó, vai para o deserto, leva aqui os ensinos de Jesus, você ainda não conhece. Medite. O Cristo propõe que sejamos uma nova pessoa. Aí ele passou 3 anos meditando. E quando voltou, não pense que ele voltou convertido, não. Ele estava fazendo o processo. Tanto é que no meio da trajetória dele, ele disse assim, o bem que eu quero fazer, este eu ainda não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, ainda faço. Mostrando com a sinceridade que lhe era própria, que ele tinha dificuldades profundas ainda, com muitas raízes do egoísmo, da vaidade. Já no final da vida, ele diz a frase que entraria para a história, não sou eu mais que vivo, Cristo é quem vive em mim. Aí a conversão tinha sido feita. Como ele era um espírito preparado já, claro, ele fez o que fez porque, reencarnado, meu amigo, a matéria age sobre a gente, sobre o espírito, mesmo sendo uma alma preparada como Paulo. Mas Paulo, olha que lição ele deu para a gente. Ele não ficou sentado no meio do caminho dizendo assim, eu matei Estevão. Centenas de cristãos foram perseguidos, torturados e mortos por minha causa. Ele ficou assim? Não. Ele foi à luta. É claro que a consciência dele incomodava. Mas ele compreendeu que a melhor maneira para que ele se reerguesse perante a própria consciência era trabalhando o amor que cobre a multidão de pecados. Então ele muito amou, muito serviu, curou, beneficiou, esclareceu, libertou almas. E no final estava com a consciência tranquila, ao ponto de dizer para o seu algoz, para o carrasco, cumpra a sua missão. Eu combati o bom combate, estou pronto. É uma mensagem para a gente. Mas eu errei tanto. Um amigo, certa feita, estava lá num atendimento conosco, ele disse assim, Fred, depois dessa palestra que eu vi, eu acho que eu devo me reconciliar com meu pai. Faz 10 anos que eu não falo com ele. Disse, não, é porque meu pai errou comigo. Eu tentei mostrar, olha, primeiro, qualquer pessoa que erra, o perdão é o melhor alimento para a gente. E segundo, é o seu pai. Não, tem razão, eu estou pensando agora diferente, eu acho que eu vou procurar ele, vou ver a oportunidade. Aí quando ele falou isso, eu pensei que o pai dele talvez morasse numa cidade distante. Eu disse, você está precisando de ajuda para você ir até ele? Ele deve morar distante. Não, o pai dele morava 2 quarteirões da casa dele. 10 anos de mal do pai, porque o pai, segundo ele, teria errado contra ele, se é que errou mesmo. Porque essa é a versão dele, né? Tem a versão da pessoa e tem a versão do outro. Quando eu comecei a fazer atendimento fraterno, aconteceu um fato muito interessante. Eu, muito jovem, não tinha maturidade, assim, um certo tempo, e eu fui atendendo uma pessoa, uma senhora que chegou para
para o atendimento fraterno, geralmente as mulheres estão mais presentes, né, nessas atividades, e ela começou a falar sobre o marido dela. E começou a contar tanta coisa dolorosa do marido. O marido, ela começou a falar, eu comecei a ficar com raiva do marido dela sem nem conhecer o homem. Porque o cabo era triste. Ela disse cada coisa horrível, eu fui tendo uma repugnância pela... Aí a amiga espiritual Marta, que é a nossa mentora, já na época, disse, você está errado. Você está ouvindo um lado da questão. Como você está julgando o esposo dessa senhora, que é muito mais enfermo do que merecedor de uma condenação? Aí eu me recompus, né? Vocês acreditam? Olha como Deus age. 3 semanas depois, quem foi que me procurou para o atendimento fraterno? O marido dela. E ele pediu para conversar comigo. Ele até confirmou muita coisa errada que ele tinha feito com ela. O cara foi muito sincero. Ele até saiu confirmando e tal. E começou a falar também dos defeitos dela. Porque tem, viu? Não pense que é só um lado, não. Atenção, mulheres. Tem também reclamações que não param. E ele começou a contar, eu comecei a ficar com raiva dela. Aí eu me lembrei da orientação, me recompus, né? E eu vi que estava na possibilidade, tendo ouvido os 2 lados, de poder seguir pelo caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E procuramos auxiliar por esse prisma. Porque é esse o grande aprendizado de todos nós. Quem não erra? Todos somos suscetíveis do erro porque somos criaturas humanas. O nosso estágio atual, pelo simples fato de estarmos reencarnados num mundo com uma matéria tão densa como esta, já ficamos vulneráveis ao equívoco. É só ver a história. Quantos missionários dos céus não cometeram erros, inclusive alguns graves, e eram missionários. Pelo simples fato de estar num corpo animalizado, recapitulando as experiências animalizadas que todos nós já tivemos. Imagine nós que somos tão frágeis. Então, não importa o tamanho do equívoco que cometemos. O importante é que para Deus vale como levantamos. O que Ele deseja é isso, que a gente se erga. Que não nos condenemos, porque Ele não nos condena. Ele deseja que façamos um trabalho de construção íntima, aproveitando as sombras internas, aproveitando o aprendizado dos nossos equívocos. O importante é daqui por diante e olhar o passado não para ficar vivendo nele, porque normalmente quando nós estamos com depressão é porque estamos presos no passado. E quando estamos com ansiedade é porque estamos vivendo no futuro. E sempre no sentido negativo. A ansiedade vem com medo de uma coisa, a gente sofre por algo que nem aconteceu ainda e nem sabe se vai acontecer. Então, libertar-se desse mecanismo é olhe para o passado só para aprender e não fique preso nele. E o futuro, coloque o olhar no futuro como esperança, não para que você se atormente por coisas que possivelmente possa nem ocorrer. Porque agora mesmo, com o problema que você tem, que eu tenho, que todos temos, é possível que forças sublimes do Espírito, dos céus, estejam trabalhando para minimizar, para nos socorrer e até para evitar as situações mais enfermas. Nós somos tão ajudados, gente, que a gente nem imagina. Nós somos tão ingratos, porque Deus nos ajuda tanto, e Ele quer minimamente que a gente faça um movimento de crescimento interno. Sai Baba, o grande guru da Índia, já desencarnado, ele gostava de dizer, dê um passo na direção de Deus, e Ele terá dado 10 passos na sua direção. Quando a gente pensa que estamos começando algo original, Deus já está conosco. Porque Ele está conosco não como Deus que está lá, Deus que está aqui. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Infelizmente, quando a gente vai orar, a gente faz isso, ó. Pai, como é que você vai sentir intimidade com um ser que está tão longe, que tem um universo tão grande para cuidar? Mas quando você sabe que Ele está aqui pulsando, segundo as tradições dos monges do Tibete, Namastê, o Deus que pulsa vibra em mim, saúda o Deus que pulsa e vibra dentro de você. Erramos, mas o importante é levantar. Vamos vencer. E um dia
estaremos todos nós irradiantes, brilhantes, belos, amorosos, construtivos, generosos, compassivos, porque essa é a nossa destinação. A nossa origem é divina. A nossa destinação é gloriosa. Muita paz, muito obrigado. Deus nos abençoe. Vou aproveitar, vou divulgar aqui.